Olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre essas mudanças do BPC-Loas. Vamos fazer uma análise mais sobre a perspectiva pericial de como o BPC-Loas funciona atualmente, como ele ficaria se as propostas iniciais do governo tivessem passado na Câmara e, finalmente, como provavelmente ele ficará mantido o texto do jeito como está agora, né? Aproveito para fazer um convite, se você é um colega médico que atua nessa área, ou se você é um operador do direito que atua no direito previdenciário, trabalhista e no direito médico, principalmente, né? Esse canal é para você. Eu te convido a se inscrever e a curtir o nosso material, caso seja do seu gosto, né? Então vamos lá, vamos fazer um breve resumo aqui do que é o BPC-Loas, né? Vou ser bem rápido aqui, acredito que a maior parte dos colegas estejam muito habituados com esses conceitos, depois eu já vou avançar para a nossa pauta aqui atual. Então o BPC-Loas, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício de natureza assistencial. Então, diferente de outros benefícios, né, que exigem contribuições, né, que são benefícios de natureza previdenciária, por exemplo, né, o BPC ele não exige contribuição prévia, ele é de natureza assistencial. Então, ele tem basicamente dois critérios, quais sejam o critério social, né, financeiro, segundo o qual a pessoa ela tem que ter uma renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo, né, isso per capita, e o critério de deficiência ou etário, ou ser uma pessoa idosa, acima de 65 anos. Então, um ou outro isso aqui, tá? Não são os dois, não. Então, ou a pessoa tem uma deficiência, ou ela é idosa, desde que preenchidos os critérios aqui sociais, né? O critério financeiro, certo? O que seria essa deficiência no contexto atual? Atualmente, o BPC ele não exige uma graduação da deficiência. Então, a deficiência ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. Então, não há uma necessidade de graduação dessa deficiência atualmente, né? Nós vamos ver que na proposta inicial do governo havia essa proposta, né? E agora, uma coisa que a gente vê confundindo muito, né? Principalmente alguns colegas que lidam com esse tipo de questão, a gente vê isso sendo muito confundido, né? Embora não exista a exigência de graduação do que vem a ser realmente uma deficiência, existe controvérsia se aquela pessoa tem ou não uma deficiência. Por quê? Porque a deficiência aqui entendida, ela tem que significar um impedimento de longo prazo. Impedimento de quê? Longo prazo aqui seria acima de 2 anos. Um impedimento para acessar os recursos da comunidade que cerca a pessoa em condições de igualdade com uma pessoa de perfil semelhante, né? Então, repare bem, a pessoa ela pode ter uma deficiência estrutural ou uma deficiência funcional e, à luz desse conceito, não atingir um impedimento de longo prazo. Ela pode estar muito bem inserida na comunidade que a cerca e não ter esse impedimento. Isso pode acontecer. Então, embora não exista a rigor uma, uma exigência de graduação da deficiência, na prática há uma graduação para saber se aquela deficiência contempla o impedimento de longo prazo ou não. E como é que o perito faz isso? Ele faz isso através de tabelas, através de instrumentos, né, como, por exemplo, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é uma maneira de você graduar aquela deficiência e ver se existe ou não um impedimento de longo prazo, de mais de 2 anos. Então, essa é a situação atual, né? É como está agora. E aí, o que acontece? O número de pessoas recebendo benefício previdenciário, benefício de prestação continuada nos últimos anos, ele explodiu, aumentou muito o número de pessoas. Então, o governo, dentro dessa proposta de pacote de gastos, enfiou para a Câmara uma proposta tornando o acesso ao BPC muito mais rigoroso, muito mais difícil, né? Com um filtro, um critério muito mais rígido, muito mais estrito. Então, como é que ficaria na proposta inicial do governo, né?
Na proposta inicial, esse deficiente, a pessoa com deficiência, ela ficaria como? Seria aquela pessoa que depende de terceiros para as atividades básicas da vida cotidiana. Então, aquela pessoa que não se consegue manter independente, né? Então, existem as atividades básicas da vida cotidiana, que são aquelas: a pessoa comer, a pessoa se vestir, né? A pessoa banhar-se ou higienizar-se. Então, uma pessoa que não conseguisse fazer essas coisas básicas sozinha é que seria uma pessoa, por exemplo, elegível para o critério de deficiência na proposta original, né? E uma pessoa totalmente incapaz de trabalhar, né? Então, isso aqui, gente, é de uma rigidez tão grande que, olha, sem medo de errar, mais de 90% das pessoas que hoje conseguem o benefício de prestação continuada no cenário atual não teriam mais acesso a esse benefício sob os critérios originais. Tamanho o rigor da proposta original. Depois, o que que aconteceu? Essa proposta ela foi sendo questionada ali na Câmara, depois no Senado, e passou a vigorar com o seguinte texto: em princípio, as pessoas com deficiência moderada e grave teriam acesso ao benefício. Então, aí sim, a partir de agora, ficaria sendo exigida uma graduação da deficiência em leve, moderada, grave, e só o indivíduo com deficiência moderada e grave, né, mais o critério social, teria acesso ao benefício, né? Então ficariam de fora muitas pessoas que atualmente recebem esse benefício. Então chama atenção principalmente as pessoas que recebem esse benefício com o transtorno do espectro autista nível de suporte 1, por exemplo, né? Que não preencheriam esse critério aqui e, portanto, ficariam de fora do benefício prestação continuada, ainda que atingissem o critério social, ainda que tivesse uma renda de menos de um quarto salário mínimo por pessoa, né? Então isso deu muito o que falar, né? E, em princípio, né, o que se tem notícia até agora é que isso será vetado e isso não irá para frente, né? A gente tem visto postagem nas redes sociais de pessoas que trabalham com esse assunto, que são engajados com isso, tem lutas sociais relacionadas a isso, dizendo que as pessoas não precisam se preocupar, que isso não passaria, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ler com vocês uma reportagem do próprio Senado Federal, do Senado Notícias, que foi a última, né, agora na última semana, foi como ficou, no final das contas, o texto, né, o texto de proposta de alteração. E aí a gente vai ler junto e eu vou fazendo aqui alguns comentários, dando mais esse olhar pericial, né, mais esse olhar médico, né. Então vamos ler junto aqui. Novas regras sobre reajuste do salário mínimo e acesso ao BPC vão à sanção. Lembrando que o benefício de prestação continuada é um salário mínimo, né. Então, se há um reajuste de salário mínimo, naturalmente há um reajuste do benefício, porque ele é de um salário mínimo, não tem um valor absoluto, está vinculado ao salário mínimo, né. Então vamos lá. O Senado aprovou nesta sexta-feira, dia 20, o projeto de lei que restringe o acesso ao benefício de prestação continuada. Então, repare que é uma restrição, né, um filtro mais estreito, um caminho mais estreito, e limita o aumento real do salário mínimo, né. Ele faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal. Pelas novas regras, o reajuste do salário mínimo acima da inflação deverá ser de, no máximo, 2,5% de crescimento da despesa primária. Tá, vamos avançando aqui um pouquinho, que o nosso interesse mais é no BPC, né? O ponto que mais desagradou os senadores, uma mudança no BPC que restringe o benefício a pessoas com deficiência grave e exige avaliação médica, será vetado pelo Palácio do Planalto, segundo o líder do governo. Tá, em princípio isso aqui não é bem assim, tá, gente? Porque sempre exigiu avaliação médica, seja avaliação na perícia médica federal do INSS, né? Seja a avaliação médica quando o assunto é judicializado, né? Então, por um perito nomeado pelo juiz, né? Então, a avaliação médica sempre houve, né? Agora, realmente, aquilo que eu falei com vocês da deficiência grave no texto original, né? E não só uma deficiência grave, aquela pessoa dependente para atividades básicas da vida cotidiana. No Senado, o projeto foi relatado pelo senador
ele frisou que o texto também estabelece o crescimento real, tal. Hã, eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente falar sobre o BPC, tá? Tenho aqui o texto do BPC. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo por mês aos idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Na verdade, aqui garantia, né? Tudo bem, se a pessoa tem acesso ao benefício, ela tem aquilo ali garantido, mas isso não impede que isso possa ser revogado em algum momento, né? Se a pessoa, por exemplo, ela deixa de preencher o critério social, né, ela aumenta a sua renda, aquilo pode ser cortado, né, pelo governo, ou se o governo entende que o outro critério, por algum motivo, né, deixou de ser atendido, porque afinal de contas é um impedimento de longo prazo acima de 2 anos, mas pode não ser eterno, né, pode ser que por algum motivo aquela pessoa não preencha mais o critério também da deficiência, isso no momento como há agora, né, então garantia entre aspas, né. O projeto determina que o recebimento do benefício fica condicionado ao beneficiário ter o documento com cadastro biométrico e exige a atualização cadastral a cada 2 anos, no máximo, né. Lembra desses 2 anos, que é um número aí que define o que que seria de longo prazo, então, na proposta do texto, a pessoa ela seria periodicamente reavaliada para saber se aquele critério continua sendo contemplado, né. Em 2023, o BPC tinha 5,7 milhões de beneficiários, dos quais 3,2 milhões eram idosos e 2,58 milhões eram pessoas com deficiência. Então, lembrando que o BPC não é só deficiência, ele também é para pessoas idosas que tenham aquele critério de miserabilidade, né? O projeto também estabelece que para pessoa com deficiência, a concessão fique sujeita a avaliação que ateste grau de deficiência moderada ou grave. Olha aí, ó. Então, aqui ficariam de fora aquelas pessoas, por exemplo, com transtorno de espectro autista nível 1 de suporte, que não preencheriam esse critério de graduação de moderada ou grave. No entanto, a reação a esse dispositivo foi negativa no plenário e o líder do governo se comprometeu a garantir que ele seja vetado, né? Que ele seja vetado. Bom, então é isso, né? No momento está assim, né? Com uma expectativa de um veto dessa parte do texto que gradua a deficiência e restringe o benefício apenas para aquelas pessoas que atingissem o critério de moderado e grave, ficando de fora todas essas pessoas que recebem e, por exemplo, com autismo nível 1. No cenário atual, se a pessoa tiver um diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1 e atingir o critério de miserabilidade, ela automaticamente faz jus ao benefício, já vi muitas postagens, vídeos por aí dizendo que sim, a resposta é não. A resposta é não. Muitas pessoas com TEA nível 1, ela, pelas condições em que o problema se apresenta, com ou sem necessidade de medicamentos para controle de comportamento, com ou sem necessidade de múltiplos segmentos multidisciplinares, com fono, fisioterapia ocupacional, aba e muitas outras terapias. Então, dependendo disso, ela pode ou não preencher aquele critério. Lembra que eu falei que o perito usa uma tabela, usa um instrumento para quantificar aquilo ali e ver se há impedimento de longo prazo. Tem muitas pessoas que têm o TEA nível 1, mas elas estão tão adaptadas, né, que elas não teriam, né, esse impedimento de longo prazo, logo não fariam jus ao benefício. Então não é algo automático, não é algo vinculado ao diagnóstico, isso não no momento. Pode ser que passe uma lei, né, que essa lei passe a vigorar, dizendo lá que uma pessoa que tem esse diagnóstico automaticamente faria jus, mas no momento não é assim. Tá bom? Espero ter deixado claro e espero que não tenha ficado muito confuso, eu acabei trazendo muitas informações aqui ao mesmo tempo. Se vocês tiverem alguma contribuição, deixe nos comentários, será muito bem-vinda. E até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Um grande abraço, viu, pessoal?